Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos prestando culto. Quero continuar pedindo aos irmãos que estejam orando, irmãos. Orando pelos irmãos enfermos, orando pelos irmãos que estão enlutados, pelas famílias enlutadas, e pedindo ao Senhor que nos dê paciência, nos dê tranquilidade nesses tempos tão difíceis de enfermidade, de pandemias. E eu quero compartilhar com os amados nessa noite, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, estarei lendo dos versículos de 37 a 47, e assim está escrito na palavra de Deus: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas fazendas, propriedades, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando ao Senhor Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai de amor, graças te damos, ó Deus, por mais esse momento de culto que nós temos a oportunidade de prestar, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as famílias que estão ao alcance da nossa transmissão, por todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor Deus. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja estendendo suas mãos sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, orientação para esses tempos tão difíceis. É a oração que te faço em nome de Jesus, o seu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito do tema Uma Igreja Verdadeira. Eu pensava a respeito desse tema e encontrei um estudo do pastor William Corel Ribeiro tratando sobre esse tema. E um estudo muito interessante. E eu entendo que temos as nossas convicções pessoais e, na maioria das vezes, não abrimos mão delas. Por mais firme que sejam as nossas convicções pessoais, elas não podem estar acima da palavra de Deus. Eu lembro que essa citação foi feita pelo pastor Francisco Cerqueira Baixo, numa das suas aulas no seminário. Então, queremos e esperamos que a igreja seja exatamente da forma como quero que seja. Mas será que nos preocupamos com o que Deus espera da sua igreja? Interessante que nós temos 4 características marcantes que nos ensinam muito a respeito da igreja primitiva, vividas pela igreja primitiva. E essas características deu àquela igreja a condição de marcar profundamente o coração dos homens e abençoar pessoas.
perseverança, comunhão, liberalidade e singeleza. As coisas de Deus são muito simples e muitas vezes nós complicamos tudo. Pensamos que para ter uma igreja forte nos dias de hoje, ela precisa ter muito dinheiro, ela precisa ter tecnologia de ponta, ela precisa ter bons administradores. Eu entendo que Jesus Cristo não teria muito o que fazer em algumas igrejas de hoje. Talvez até algumas teriam que fechar para começar novamente. Na verdade, sem as características já apontadas na igreja primitiva, pouca coisa boa e duradoura acontecerá em nosso meio. Jesus Cristo elogiou as obras da igreja de Éfeso, mas rejeitou-a por ter perdido o seu primeiro amor para com ele. Lá em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 1 a 7, nós temos essa história resumida. Algumas igrejas estão racionalizando a fé e perdendo o primeiro amor. Precisamos urgentemente achar resposta para a pergunta: quem disse que Deus está mais preocupado com o nosso trabalho do que com o nosso amor uns pelos outros? Há um versículo interessante no livro dos Atos dos Apóstolos, onde nós lemos capítulo 2, versículo 37, que fala que ouvindo isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Quando as multidões ouviam a Jesus, elas ficavam maravilhadas com o que ele ensinava, com a doutrina por ele pregada. E o livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos 28 e 29, diz que por ensinar com autoridade e não como os escribas, Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Até os seus opositores diziam que nunca haviam ouvido alguém falar como ele. Nunca homem algum falou assim como este. João capítulo 7, no versículo 46. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz isso, o livro de Hebreus. Por isso nós podemos pregar com ousadia, pois sabemos que ela não volta vazia. Isaías 55, versículo 11. Quando o pregador prega seus próprios conhecimentos, nada acontece. Nada acontece na alma do ser humano. Mas quando os homens de Deus apresentam a mensagem de Cristo vivo, então tudo pode acontecer. Aquelas pessoas, elas não estavam dispostas a voltar para casa da mesma forma que elas chegaram ali naquela igreja. Elas entenderam que elas precisavam fazer alguma coisa, elas precisavam tomar uma decisão. Que faremos, varões e irmãos? É a pergunta que nós devemos fazer cada vez que ouvimos um sermão, cada vez que participamos de um estudo bíblico, ou simplesmente quando lemos a Bíblia, sozinhos em nosso cantinho. Precisamos entender o que Deus quer que nós façamos para glorificá-lo. Nós pregadores precisamos ter uma pregação mais relevante às necessidades do povo de Deus. A mensagem de Deus, ela deve deixar os ouvintes meditativos, em consequência a uma decisão que vierem a tomar. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Atos capítulo 2, versículo 47, nos fala que o estilo de vida daquela igreja atraía as pessoas. União, alegria, lealdade, fraternidade, carinho e cuidado. O estilo de vida da igreja ele deve contagiar as pessoas. A fé em Cristo deve ser levada a sério. A igreja de Jerusalém,
Ela não era uma igreja perfeita, é claro. As falhas não eram o que chamava mais a atenção do povo. O povo tinha para onde olhar e sabia o que admirar. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A igreja cristã não tinha templo, não tinha som, não tinha meio de transporte, não tinha ar-condicionado, não tinha mídia e muitas outras coisas que nas igrejas atuais nós encontramos. Mas a palavra de Deus diz que aquela igreja, ela encantou o mundo com a sua maneira de ser. Hoje, em nome do cristianismo, nós temos redes de televisão, nós temos rádios, nós temos jornais, nós temos revista, a internet. Por que será que nós não cantamos tanto? Por que será que é tão difícil encontrar alguém hoje convertendo-se e dizer: eu me entreguei a Cristo motivado pela vida de fulano de tal? Dia desses eu conversando com uma pessoa e ouvi dessa pessoa uma citação interessante. Ela dizendo-se nova convertida, e ela disse que o projeto tal me salvou. Eu fiquei muito preocupado com aquilo que eu ouvi. E compartilhei com ela a minha experiência de conversão. Eu disse a ela que eu tinha nascido em lar cristão, mas aos 11 anos de idade, eu ouvindo um pregador, um missionário americano, era tempo de missões na igreja, e aquele missionário pregou uma mensagem. E essa mensagem ela foi impactante para mim. E ela me levou a entender e a compreender o que Jesus Cristo queria de mim. O que eu deveria fazer para o Senhor? Talvez as pessoas não estejam vendo em nós o que estão procurando, a imagem de Cristo. Por isso, elas veem de forma errônea em outras situações, têm outros motivos que as levam a dizer que encontraram a salvação em coisas e não na pessoa do Senhor Jesus Cristo através de pessoas que pregam o Evangelho. Segundo o IBGE, no censo de 2010 havia 42,3 milhões de evangélicos no Brasil. O Instituto de Pesquisa Datafolha, numa pesquisa divulgada em janeiro desse ano, ele diz que esse número cresceu 10% e que hoje os evangélicos representam 31% da população brasileira. Esses dados me preocupam. Ou esse número não representa a verdade, ou a nossa fé não é verdadeira. A Bíblia diz que onde há sal, as coisas se conservam. No entanto, com esse número divulgado de evangélicos, o nosso país está cada vez mais podre. Voltando à igreja de Jerusalém, numa citação já feita por mim nessa pregação, ela não era perfeita, mas as suas falhas não era o que chamava mais a atenção das pessoas. Elas tinham para onde olhar e sabiam admirar. Olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Sabiam admirar o amor que aquelas pessoas tinham uns pelos outros. Aquelas pessoas seguiam exatamente o mandamento do Senhor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A igreja de Jerusalém é o exemplo
de que enquanto os crentes obedeceram, eles foram felizes e o milagre da salvação acontecia todos os dias. Que nós possamos repensar a nossa vida cristã, para que possamos impactar a vida das pessoas. E as pessoas não vejam em projetos, não vejam em coisas a salvação, mas vejam na pessoa de Jesus Cristo. Vejam no seu testemunho a possibilidade de transformação, a possibilidade de mudança de vida. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando. Amado Deus, Pai eterno que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de culto prestado ao Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, estarmos firmes, estarmos convictos, Senhor Deus, da nossa salvação, da certeza da nossa fé. Que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia nos aproximarmos do Senhor em obediência irrestrita à Tua palavra, Senhor Deus. Nós te oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor mais uma vez esteja estendendo suas mãos sobre nossos enfermos e sobre aqueles que estão enlutados, Senhor Deus. Dando alegria, Senhor Deus, restaurando alegria, fazendo com que, Senhor Deus, cada dia mais a nossa fé seja firmada no Senhor. É a oração que te faço, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quero aproveitar a oportunidade para trazer um aviso aos irmãos. Nós estamos aí com a programação de abrir aos nossos cultos presenciais no próximo domingo, dia 14. Nós estamos preparando tudo aquilo que nos foi divulgado, informado como necessário para que isso aconteça. Tenho visto alguns irmãos com muita preocupação em relação ao retorno. Mas eu quero dizer, assim como eu tenho falado para alguns líderes, né, nós vamos estar nos reunindo junto com um grupo que tem nos acompanhado na área de saúde, na área de divulgação de análise dos decretos governamentais. Eu quero informar os irmãos, que nós, assim como eu prometi aos irmãos, aqueles com quem tenho falado, que nós só faremos isso se nós tivermos a certeza de que temos total segurança para iniciarmos os nossos cultos presenciais. Se não, nós vamos ver outras estratégias para termos os cultos e continuarmos com os cultos online como estamos fazendo. Eu peço aos irmãos que estejam orando para que Deus nos ilumine, para que o seu Santo Espírito nos esteja orientando a respeito daquilo que nós estaremos fazendo e que possamos fazer somente aquilo que seja da vontade do Senhor, aquilo que seja bom para a vida da igreja. Nada de fazer aquilo que nós entendemos que seja, ou, como disse no início da pregação, por mais firme que sejam as nossas convicções pessoais, elas não podem estar acima da palavra de Deus, elas não podem estar acima da orientação do Espírito Santo de Deus. Orem, irmãos, pela vida do pastor, pela vida da liderança da igreja, pela vida dos nossos diáconos, para que possamos fazer um trabalho que agrade ao Senhor. Que a nossa igreja seja e continue sendo uma igreja que verdadeiramente serve ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus a todos abençoe. Um bom restante de semana para todos.